ocorreu uma coisa agora, eu gostaria, Michael, você pode ler ali o relato que o Alan deu? O Alan, ele trabalhava para uma empresa que é cliente minha. Na época da pandemia, teve uma situação ali, e eu gostaria que o Maicon lesse esse relato do Alan, por favor, o Maicon. Para mim foi O, uma coisa muito forte. o Alan Mello colocou assim: no momento da pandemia, trabalhava em uma empresa que o André tem como cliente até hoje. A única adaptação que tivemos que fazer foi a humana, porque a tecnológica, pegamos nossos computadores e trabalhamos normalmente em nossas casas. É Olha o isso aí. fruto aí, né? Fruto do Sensacional, né? investimento. Isso daí é resultado de anos de trabalho com uma equipe fantástica, não só minha, como deles também. Ele trabalhava para uma empresa que enxerga a tecnologia como um investimento. Eu até convidei uma pessoa dessa empresa para vir aqui hoje, mas como foi muito em cima da hora, ela não pôde vir. Mas isso é resultado de trabalho conjunto e de reconhecimento de tecnologia, de profissionais, sabe? Então é muito bacana quando você, durante uma live, por exemplo, e Alan, nossa, eu vou ser eternamente grato por esse relato. Foi assim, para mim, muito importante isso. Vem no meio de uma live e mostrar um case como esse, o que mostra o quanto a Deixa eu fazer Brianese se preocupa com os clientes, e mostra para eles o caminho, o investimento e que de fato tecnologia, vai retornar para eles esse investimento, né. Mas pode falar, Jerônimo. Deixa eu falar uma coisa importante em cima disso, que até em cima do que você falou e do que o Alan falou também, e também do que o Michael falou. Presta atenção. A parada é o seguinte: você falou uma coisa importante que assim, é, é, foi assim, a junção do trabalho da tua equipe com a equipe do cliente, Sim, né? Dos profissionais que trabalham com você, dos profissionais que trabalham com o cliente. E me desculpe, mas isso só foi possível porque vocês têm uma comunicação entre vocês. Aí entra o caso que o Michael estava falando. A sim, comunicação, a comunicação é a coisa mais importante que você tem, inclusive dentro da sua empresa. As áreas, todas as áreas entre si, essa comunicação tem que fluir para poder isso acontecer. Então, assim, aproveito até, pô, esse relato foi maravilhoso, não tenha dúvida, entendeu? E te parabenizo, porque, na verdade, cara, obviamente você usou ou vocês usaram, assim, obviamente não adianta você tentar se comunicar a parte A tentar se comunicar com a parte B, se na hora que você comunicar a parte B ficar ali foge, cala, não fala, etc. E tal. Então, é, é, toda comunicação ela precisa exatamente partir do emissor e o receptor. Eles têm que estar sintonizados e a prova dessa sintonia é exatamente o relato do Alan. Essa, a gente tem um exemplo aqui agora do quão é importante a comunicação entre dentro da empresa e com seus stakeholders, entendeu? Que é o caso, assim, de uma certa forma, vamos dizer, a empresa para você, em termos de, se você olhar a Brianese, o seu cliente é um stakeholder para você, e do outro lado também. O cliente, quando ele tenta dar um estudo dentro da parte dele, você, Brianese, a sua empresa, Brianese, é um stakeholder para ele. E se esses caras estão se comunicando, mostram exatamente o sucesso que é a resposta que o Alan te deu aí agora. Isso é um. Tem que guardar debaixo do braço. Tem que dar um print aí nesse negócio e guarda. Ô, não, Jerônimo, isso com certeza. É interessante essa sua fala, né, que condensa o que a gente tem conversado aqui, cerca de 1h10, que Exatamente. se você quer viver uma revolução, você tem que se comunicar. Não adianta você ter só uma pessoa na tua empresa que é ninja na tecnologia, que faz tudo que tem direito, que contrata a melhor ferramenta. Você precisa ter abertura, você precisa ter como a Caroline diz, né? Você precisa ter um mindset aberto, né? Um mindset aberto para você ouvir
estar aberto a novas proposições, novas propostas, novas ideias, né? Então, quando a pessoa tem um mindset fechado, não vou usar esse negócio de não dá para trabalhar em casa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, ela não vai desfrutar dessa revolução. Então, ela tem que se comunicar e ter essa abertura. Não é que ela vai topar tudo, mas ela tem que ouvir, ela tem que experimentar. Então, se você quer gerar revolução na sua empresa, né, você é empresário de pequena, média empresa, você tem que se comunicar, como foi muito bem falado pelo Jerônimo, e você tem que ter um mindset aberto, que é até o livro da Caroline fala sobre isso, né? Se você tem um mindset aberto e você está disposto a se conectar, você está com os ingredientes para você poder viver uma revolução. Então, Sim. Né? E eu diria até pelo seguinte, agora pelo outro lado, né? Agora eu vou direcionar a vocês, prestadores de tecnologia que estão nos acompanhando aqui. Importante neste meio de comunicação, quando você se comunicar com o cliente, se comunicar de maneira clara, aberta, e não encher o cliente com um monte de termos que ele não entende. Entendeu? Exatamente. Por exemplo, é muito fácil eu ficar aqui falando: "Ah, eu sou um MSP". Muita gente vai olhar para a minha cara e vai: "Mas o que é um MSP? O que ele faz?". Agora, se eu vir e falo para ele que a evolução de uma empresa de TI, a evolução do suporte, é um prestador de serviços gerenciados que tem alguns diferenciais frente a outras empresas de TI, o olhar dele já muda. Backup. Tem gente que não sabe o que é backup, acreditem, tem hoje gente que não sabe o que é um backup. Então você explicar para ele que é uma cópia de segurança, que tem processos e procedimentos corretos para serem feitos. Existem até algumas normas ali, alguns procedimentos a serem cumpridos. Você entendeu? Tente explicar, tente falar de maneira clara e não encher o cliente de jargões. Você entendeu? Quanto mais a comunicação for clara, mais ele vai te entender, melhor vai até ser para você conseguir fechar um negócio.